pinga Mas não, não, cara. mas o copinho vai aqui. Mas vamos lá, vai. Vamos lá. Exato. Coloca um pouquinho só, mas pelo menos pra gente Pegou, brindar aí. pegou na minha mineirice aqui, Só um aí eu pouquinho. fiquei envergonhado. Vamos brindar pelo Paulo Cogos. Minha família tá vendo isso aí, mãe, pai, desculpa. Então, ao Paulo, vida longa ao Paulo Vida Cogos? longa ao Paulo Cogos. Long live. Tio Paulo Cogos. Cara, vida longa ao Paulo Cogos. Cachaça boa não é pra virar o idiota. Eu não sei, os caras viraram. Cachaça é boa. Você chamando os convidados de idiota, eles Não, viraram você- também. Eles viraram, Não, e é que agora? você Pede desculpa. tá aí tossindo, né, cara? É verdade. A gente tá aqui firmão. Vocês estão de boa. Mano, esquenta Firmão. mesmo. Mas eu tô bem. Hoje tá friozinho aqui em São Normalmente a Paulo. gente faz live durante a madrugada, a gente vai bebendo bastante. Né? É o seguinte, galera. Vambora. A gente vai cantar Internacional Socialista agora. Ou ainda União Vamos dar Soviética, as mãos aí. que é maravilhoso. Mas por que vocês brindaram o Paulo Cogos? Vamos fazer Cara, uma parte, já que a gente... Vamos fazer uma notinha fazer de uma rodapé. parte, é. Não, porque é o seguinte, eu e o Marcão, a gente faz um trabalho de toda sexta de Vocês madrugada. só não esquecem de onde a gente parou, tá? Porque eu bebi já. A daqui gente parou pouco- na década de 30. Tá. Falando do anticomunismo. Anticomunismo, a gente ia falar da Itália. Não, porque eu e o Marcos, a gente se propôs a fazer um negócio chamado Omê pra Live. O que é Omê pra Live? Tá. Nós já estamos aqui na 42 já? Estamos Vai na pra 43. Vai pra 43. Que é basicamente de sexta, a gente começa às 10 da noite e vai até umas 2 da manhã, reagindo ao que existe de pior e mais horrível de conteúdo de história, de política, de E tem muita filosofia. coisa, então... O Paulo Cogos é um personagem frequente lá. Ele fala muito sobre história, sobre... Ele fala bastante sobre história, sobre filosofia e fala muita O bobagem. que ele cometeu de erros aqui ou em outro que você lembra, assim? Bom, todos. Acho que ele Mas nunca fala, falou nada por exemplo. correto. Bom, quando ele esteve aqui... É. Não, quando ele esteve aqui ele falou... Da Inquisição? Que a Inquisição era... A Inquisição foi fundamental para o desenvolvimento do direito. Direito de ser morto? Não, chora, mas ele, eu vou dizer uma coisa. Eu acho o Paulo Cogos, no fundo, ele é divertido, assim. Eu acho divertido Ele também. tem uma Nossa audiência adora. A nossa audiência adora. Eles sempre pedem pra gente assistir o Paulo Cogos. E não é personagem não, cara. Ele é daquele jeito. Ele é Porque eu da- achei que era a personagem gente um pouco. imagina que ele é daquele jeito. Mas eu né, achei né? que era personagem um pouco, cara. Que desligava a câmera e falava, não, velho, eu tava zoando e não, tal. né? É grave. Ele é aquele... Mas assim, e tem o conteúdo que não é de zoeira, que eu acho que ele entra muito, digamos assim, pra desopilar um pouco. A gente dá risada. Mas eu dele. acho legal que... Legal ou ruim, sei lá, mas ele é muito apaixonado pelo que ele acredita. Muito. Ele é o cara que ele realmente briga, ele acredita naquilo. Não é uma coisa que o cara tá pensando em outros interesses. O cara realmente acredita naquilo. Então, Pra bem ou pra Hitler mal, né? também era, né? Então, a gente precisa tomar cuidado por ser apaixonado por algo. Ser Sim. apaixonado não é. Eu não gostaria necessariamente que é uma ele coisa. fosse bem menos, o Paulo Cogos, queria que ele fosse bem menos apaixonado Entendi. pelo que ele acredita. Ele podia ser apaixonado pela democracia. Porque ele acredita em coisa bem pior. Mas tem um que esse que me causa Que- úlcera mesmo, que já teve aqui também, que é o cara do Império ZAD. Qual que é o nome dele? Thiago Braga. né? Tiago. Ele tem um conteúdo. É legal as animaçõezinhas graficamente, mas o conteúdo dele é muito ruim. É muito desonesto, assim. Tem um, por exemplo. Intelectualmente desonesto. Então, por exemplo, tem um vídeo dele que ele quer. Que ele tem uma grande tese, né? Que é. Olha, na África eles escravizavam. Eles tinham escravo na África, então o que os portugueses fizeram foi só continuar, entendeu? Mas na África já escravizava. Daí o que ele faz? Ele pega um documento. Que o historiador ele faz. O historiador ele faz pesquisa baseada em documentos da época. Só que é um documento de um missionário português. E ele vai falando como era a relação do rei do Congo com o rei Manuel em Portugal e tal. E ele trata o documento como se ele fosse algo inquestionável. Como se tudo que o missionário tá falando ali não fosse passível de você duvidar. Não fosse passível de você questionar. Então ele vai tratando como se fosse inquestionável. Por quê? Porque o que o cara tá falando lá é que, olha só, o rei do Congo já escravizava, ele era só mais uma peça nesse comércio. E aí ele não problematiza que, por exemplo, na África, essa ideia de escravidão não tem nada a ver com a escravidão que era aqui no Brasil. E esse é um ponto muito importante. Era de guerra? Era parecido com um certo modelo grego. Isso. Que assim. quem perdia a guerra ficava escravo do Isso. que Então ganhou. tem um ponto que é importante. As palavras, às vezes, na história, elas são as mesmas. Como assim? Então, por exemplo, você fala, bom, escravo. Um escravo na Roma Antiga significa uma coisa. Um escravo na Grécia Antiga, outra. E no Brasil do século XVII é outra. Então, se você lê o documento, qualquer documento histórico,
com uma interpretação literal, e principalmente com uma interpretação nossa do século XXI, você vai cometer o maior pecado dos historiadores, que é o que a gente chama de anacronismo. O que é anacronismo? É quando a gente olha o passado com a nossa cabeça. Então vamos supor que exista lá num documento do século XV na África, escrita a palavra escravidão. Se a gente olhar com os olhos do século XXI, a gente vai falar, nossa, então tinha escravos que eram negros, etc, etc. A escravidão era a mesma coisa que no Brasil. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a própria escravidão ela é histórica. Então sim, havia escravos na África. Isso não tem discussão quanto a isso. O problema está em... Ninguém se tornou escravo pela cor da sua pele. E nunca houve também na África um tráfico transatlântico de escravos. Pra você ter uma noção, entre o século XVI e XIX, são retirados do continente africano à força 13 milhões de pessoas. Exatamente. E dessas 13 milhões, quase 5 vieram só pro Brasil. Então quer dizer, por mais que houvesse escravidão em qualquer outro lugar do mundo, não é nunca nessa proporção, não é nunca nessa tonalidade tão comercial. Não tem nenhuma relação, então. Não tem. Não. E nesse sentido que eu não sei, porque ele não é um cara ignorante, ele é um cara inteligente. Você esteve aqui com ele. Não, ele é muito inteligente e o canal Brasão de Armas, que é o que eu assisto dele, é fantástico. Fala sobre espadas, fala sobre armas e tal, e guerras. Acho muito interessante. Desse eu não posso falar. Posso falar do Império ZAD. E nesse eu falo, com animações, né? Que eu não acho que ele faz um trabalho que é de uma pessoa ignorante. É desonesto. Ele é um cara, claramente, de direita. Não sei, me parece ser um cara mais extremista de direita, até talvez pró-monarquia. Não sei também. Eu também não sei. Eu tô conjecturando. Baseado nesses vídeos dele. Entendi. E aí ele faz isso, sabe? De pegar um documento, fala, não, gente, ó, tô baseado no documento. Daí ele fala aquela coisa, ó, só pra mostrar que eu não tô pendendo pra nenhum dos dois lados, que é uma coisa que não existe. Não existem dois lados, existem vários lados. E essa coisa de, não, eu quero ser isentão, isso não existe também. Mas por que não existe isenção na história? Porque... Então, é uma questão importante essa. Não existe isenção porque nós não conseguimos tirar a nossa alma para escrever. Exato. Aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, inevitavelmente... Você qualquer coisa. Sim, até a escolha do seu tema, entendeu? Se você é um cara mais de esquerda, você vai ter seus temas de predileção. Se você é um cara de direita, você vai ter seus temas de predileção. Mas isso não significa, por outro lado, que a história seja só isso. O problema dele não é que ele é de direita. O problema é mobilizar a história para confirmar suas teses que você já acredita previamente. Essa é a grande questão. Entendeu? Porque, e aí a gente tem que pensar as consequências dessas afirmações. Se você afirma que a escravidão não é culpa dos portugueses, então qual é a consequência disso pro Brasil do século XXI? Mas ele fala isso textualmente ou ele dá a entender isso? Não, é colocar no vídeo. Isso. Coloca no vídeo. Quer dizer, não é que não é culpa dos portugueses. Os portugueses, sim, escravizaram, etc e tal, mas quem começou com isso não foram eles. Ou seja, os problemas relativos à escravidão já existiam antes, já existiam na própria África. Então a responsabilidade dos portugueses nisso diminui muito. Entendeu? Inclusive a responsabilidade pelas tragédias que ocorreram na África e no Brasil. Você acaba quase que eximindo os portugueses da responsabilidade que eles tiveram na escravização, no tráfico atlântico. Você acaba eximindo isso. Então, percebe como as afirmações, mesmo históricas, elas têm uma consequência muito grande no presente. Isso deslegitimaria, por exemplo, a discussão sobre política de cotas. Não, isso é... Política racial. É óbvio que o que Portugal fez foi um absurdo Sim. Foi uma coisa... E como vocês falaram, não teve na história uma escravização tão a nível industrial, né? Se a gente for falar. É gigantesco. Não é gigantesco. Porque não é só Portugal, né? Não é Portugal, é uma galera. E outra, morria muita gente. É a porcentagem de negros que morriam no transporte, Sim. né? Se foram 13 milhões, você falou 13 Isso, 13 milhões. Imagina quantos que não morreram, ficaram pelo caminho. Eu vou dizer, e só acabou porque em determinado momento deixou de ser lucrativo. É um dos grandes motivos que a escravidão vai chegando ao final. Porque ela deixou. Porque vão começando a haver algumas leis. O comércio começa a ficar mais difícil. E ele vai se encerrando, vai terminando, porque parou de ter lucro ali em cima.
Entendi. Não é nenhuma questão humanitária maravilhosa. Principalmente monetário, então, o negócio. Tanto é que, assim, a política... Nos Estados Unidos também. Também. Nos Estados Unidos é até uma guerra. Porque então, eles querem terminar com a Aliás, escravidão. sobre os Estados Unidos, temos que citar ele. Ah, sim. Marcos Sorrilha. É que ele acabou de dar um curso lá no Política Através da História. Ele é um dos fundadores também sobre a história dos Estados Unidos. Ele é um dos maiores especialistas de história dos Estados Unidos que a gente tem no Brasil. Que é interessante se um dia você trouxer. Viu? Pô, cara massa. Vocês têm contato? Temos. Marcos Sorrilha acabou de dar, e ele falou bastante sobre a Guerra Civil, que ele acabou de dar um curso sobre a independência dos Estados Ele é Unidos. professor lá. da Unesp, Fala pra Fabi, então, especialista. já marcar. Sim. E então, por exemplo, tanto é que você vê a política de habitação para essas pessoas ex-escravizadas quando a escravidão acaba. Não, problemático pra Eles caramba. não conseguem ocupar a cidade. Várias leis que prendem ou fazem os escravos. Você conhece o bairro da Liberdade? Claro. O bairro da Liberdade é onde eu moro. Sabe que ali era um bairro negro. Não sabia, não. Ali é um bairro tido como oriental, de cultura japonesa, por causa de uma lei do Paulo Maluf de 69. Por quê? Mas ali era um bairro negro. Só pra dizer, claro que é importante a migração das pessoas japonesas, lá são importantes pra região, mas quando você sai ali da Estação da Liberdade, tem uma igreja. É uma igreja que se chama Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Nossa. Por quê? Porque ali era um bairro que tinha uma forca que de fato enforcava pessoas negras. Antes eram de escravizados que fugiam. Cara, que pesado. E depois eram de homens pretos libertos, mas que não conseguiam nada e viviam nas ruas bêbados e enforcavam lá. Daí ali, uma vez foram tentar enforcar um cara chamado Chaguinhas. Era o apelido dele, Chaguinhas. Que ele era um soldado que voltou da Guerra dos Canudos, e preto, e ele começou a reclamar sobre as más condições para os soldados no exército. E aí foram enforcar o Chaguinhas, porque ele estava causando muitos problemas. Precisaram de 3 tentativas para enforcar o Chaguinhas. Na primeira, a tábua quebrou. Na segunda, a corda arrebentou. Isso começou a trazer uma certa comoção popular, principalmente das pessoas pretas ex-escravizadas. Mataram o Chaguinhas na terceira tentativa, mas eles foram lá e destruíram aquela forca, não deixaram mais matar ninguém e colocaram uma cruz ali no lugar. Aí, iam lá, rezavam, e começou várias pessoas pretas a se mudar para aquela região, e aquilo virou um bairro negro. Construíram uma igreja no lugar da cruz que virou Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Mas São Paulo é cheio disso. Onde tem a Vai-Vai. Qual que é o nome daquele bairro? O Bexiga. Você fala do Bexiga. Pensa em Itália. Você pensa em italiano. Total. Era um bairro negro. O que sobrou da memória negra é Vai-Vai. Ali. No Rio de Janeiro eles construíram cortiço. Quando veio a República, eles queriam deixar mais bonita os cartões postais do Rio de Janeiro para trazer imigrante, turismo, destruíram os cortiços. Aí, o que essa população fez? Teve que começar a subir os morros que tinha uma árvore cuja madeira se chamava favela. E eles começaram a construir casas totalmente amontoadas, improvisadas com aquela madeira, e começou a fazer as tais das favelas. Isso. Meu amigo. É isso que o Jonathan tá falando, é importante, porque veja que existe uma questão da memória. De uma memória que ela é sempre soterrada. Uma memória que ela é encoberta. E as falas nesse sentido que a gente está falando aqui, do Império ZAD, elas contribuem muito para isso. Para continuar esse apagamento de uma memória. Para desresponsabilizar aqueles que praticaram esses atos. E isso é muito grave na história do Brasil. Porque nós temos uma relação muito complicada com o nosso passado. Total. Nós evitamos alguns pontos do nosso passado, né? Inclusive a questão racial, é muito evidente isso, né? A ideia de que existe uma democracia racial. Que não se pode falar de algumas coisas, ou é melhor, isso não deixa no passado. O próprio Bolsonaro, uma vez que ele vai dar uma entrevista, se eu não me engano é no Jornal Nacional, ele é confrontado em relação a isso. Ele diz que os portugueses nunca pisaram na África. Ele chega a falar isso, com esses termos. Não é no Jornal Nacional, é no Roda Viva. Roda Viva? É isso aí, Roda Viva. E aí ele diz, os portugueses nunca pisaram na África, e aí ele diz uma frase que eu nunca vou me esquecer. Abre aspas, deixa os historiadores pra lá. Fecha aspas. Caramba. Por que deixa os historiadores pra lá? Porque estão atrapalhando o meu trabalho aqui. É claro, porque somos nós que podemos questionar, inclusive, isso. Pô, como assim os portugueses nunca pisaram na África? A consequência dessa afirmação, cara, é gigantesca. Claro. Ela é brutal. Tira toda a culpa e toda a carga negativa
Exato. Que vem até hoje. Né? E aí que eu acho que mora essa grande diferença. O Kogos, ele de tantos... Por mais que ele seja daquele jeito, ele é um personagem muito caricato. Então muito poucas pessoas o levam a sério. Exato. Agora chega um como o do Império AD e faz aquele trabalho e mostra, olha, estou vendo documentos, estou sendo isentão e tal. Enfim, mostrando que ele não sabe ler documento, ele não sabe ler artigo científico, e é um discurso muito mais fácil de comprar. É muito mais perigoso, é muito mais complicado. Então eu acho esse tipo de conteúdo muito danoso, muito complicado. Ele tem sobre Marx também, né? Nossa, é um vídeo muito ruim sobre Marx, é verdade. Mas falando sobre Marx, vamos voltar então. Vamos. A gente parou então... A gente parou quando... Anos 30. Estavam falando que a Itália quase teve uma revolução socialista, e como uma resposta disso, você teve a ascensão do fascismo. Pra sufocar isso. Como uma resposta disso, porque as pessoas ficavam aterrorizadas com essa destruição da ordem, e o fascismo apareceu como isso.